Boa noite, Caleb! Boa noite! Eu achei fraco, pode ser mais forte. Boa noite, Caleb! Muito bem, que todos sejam bem-vindos para mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Criador. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, assim como você está sentado, que você feche os seus olhos, faça silêncio e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado por mais uma noite aqui em Tua presença. Saímos de nossas casas para vir adorar e agradecer o Teu santo nome. Aleluia. Nós saímos de nossas casas para aprender mais sobre Sua palavra. Amém. Que o Senhor venha nos iluminar essa noite. Que possamos aprender mais sobre Tua palavra e nos encher do Teu Santo Espírito. Assim seja. Fica conosco nessa programação de Caleb. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar. Pode soltar. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus à frente, Jesus é o guia, Jesus é o guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Jesus escreve de graça. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser. Seguindo a Jesus Cristo, deixa que eu não volto nunca mais. Amém. Aprendemos um louvor novo, que até pra gente o medley. Vamos continuar louvando ao nome do nosso Deus. Amém. Amém. Muito bem. Quem está lembrado aqui, não vi ontem, não sei se vocês vieram, mas quem está lembrado daquele grito de guerra que nós recebemos aqui nos últimos dias? Quem lembra? Muito bem. Mas para quem não lembra, vamos refrescar a memória. E para quem não esteve aqui, vamos aprender hoje. É assim, ó. Quando eu falar Caleb, vocês levantam e dizem eu sou. Beleza? Conseguiram pegar? Repetindo. Eu vou falar Caleb, vocês ficam de pé e dizem eu sou. E continua de pé para a gente louvar o último hino, certo? Todo mundo pegou? Equipe de mídia, pronta aí para filmagem? No 3, viu? 1, 2, 3, Caleb! Muito bem, fica de pé e vamos entoar a música tema da nossa missão Caleb. Eu vou!
Eu não serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei e a missão recebi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. A quem pede razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Só me resta dizer, eu vou. Amém? Amém. Quem quer sorteio, diga eu! Muito bem, fica a hora mais animada, a hora mais legal que existe, que é o sorteio. Quem quer ganhar brinde, diga eu! Muito bem, eu vou convidar aqui uma criancinha para sortear. Vem aqui no CT, vamos lá. Sorteio um homem aí. Pode pegar um. Muito bem, muito bem. Muito bem, temos aqui 3 brindes. A primeira sorteada é uma pessoa, quem é? Eu! Todo mundo aqui. Essa pessoa mora na casa do número 248. Vamos saber o nome agora, viu? Ela se chama Keila Vieira. Keila Vieira está aqui presente. Aê, palmas para ela! Venha receber o seu brinde. Muito bem, a nossa sorteadora, quem quer sortear mais um? Ó, tá vendo aquela câmera ali? Dê um sorriso de Togashi para ela, vamos tirar uma foto. Segura o seu brinde, sorriso de Togashi. Aí,
Aê, muito bem, palmas para ela. Eu quero ver a animação de vocês. Quem quer sorteio? Muito bem, tire mais um aí, jovem. Vamos lá, mais um sorteado da noite. E é outra pessoa. Essa pessoa mora no número 77. Oi, disseram eu aqui, viu? Ela se chama Maria Benedita. Maria, aê, muito bem, palmas para ela. Muito bem, Maria Benedita. Maria, olhe para aquela câmera ali, dê um sorriso. Eu sei que essa menina mais que está sorrindo também, mas pode sorrir para aquela câmera. Segura o seu brinde, sorriso do Colgate. Muito bem, palmas para ela de novo. Ela chega ao último brinde da noite. Vamos balançar esse papel aqui, vamos lá. Chacoalhar isso aqui, ó. Chacoalhar, vamos chacoalhar. Vamos chamar outra pessoa. Sente lá. Vem cá você. Já veio, fica pra amanhã você. Vamos lá, chacoalhando. Deixa eu misturar aqui, ó. Aí, muito bem. Vamos misturar isso aqui. Muito bem, sorteado, pode tirar. Oi. Suspense. Ela mora no número 504. Já que se fala quem é? Ela disse que é. Então, Eliana Ribeiro, é isso? Aê, palmas para ela. Quero ver a animação, pessoal. Palmas para Eliana Ribeiro. Eliana, receba o seu brinde, nosso assistente aqui. Vamos tirar uma foto ali, dá um sorriso Colgate para aquela câmera. Fica aqui. Muito bem, palmas para ela. Se você não ganhou hoje o seu brinde, não se preocupe que amanhã teremos mais sorteio, tá? Nesse momento teremos um louvor especial com a nossa irmã Raia. Boa noite a todos. Cair. Quando as crianças saem, já fica vazio aqui o espaço, né? Que bom que vocês vieram mais uma vez. Eu espero que esteja todo mundo bem. Pelo menos com saúde, né? Problemas todo mundo tem. Mas o bom é que vocês vieram para mais uma vez louvarmos o nome do nosso Deus juntos. Hoje eu já viajei muito, já corri muito para estar aqui. E já andei muitos quilômetros hoje. Mas que bom que Deus nos trouxe até aqui para juntos estudarmos um pouco mais da palavra dele, não é isso? Vamos fazer uma oração, como de costume. Vamos pedir permissão a Deus para estudar mais uma vez nessa noite a palavra dele. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, estamos aqui mais uma vez para te agradecer pelas nossas vidas e para te pedir sabedoria para estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, só recapitulando o estudo de ontem, nós somos salvos pela graça. Uma vez salvos pela graça, nós entendemos de que nossos méritos não conseguem nos salvar. Como assim? Por mais que você leve sua vida toda de dedicação, ajudando alguém, servindo ao próximo, isso ainda não seria o suficiente para você se salvar. Porque se isso fosse o suficiente para nós se salvarmos, não precisaria Jesus ter morrido na cruz por mim e por vocês. Porque a gente conseguiria alcançar a nossa salvação pelos nossos méritos. Mas os nossos méritos não nos salvam, tá? Mas o que é que acontece? Então já que os nossos méritos não salvam, não precisa então eu praticar as boas obras? Precisa sim. Por quê? Preste bem atenção. Nós somos salvos pela graça. Os nossos méritos não nos salvam. Por quê? Porque o salário do pecado é morte. Por mais que você passasse sua vida toda fazendo coisas boas, mas cedo ou mais tarde você ia pecar. E no momento que você pecasse, morte. É assim que funciona o juízo, essa briga espiritual que nós encontramos biblicamente. Porque nós não teríamos nunca essa capacidade de nos salvar. Jesus veio e morreu. Agora preste atenção na coisa. As nossas boas obras não nos salvam. Só que tem um porém. Elas nos condenam.
Então ela não salva. Quem salva é a graça de Jesus. Mas a lei, se lembra que a lei serve para mostrar o erro e condenar? Então as nossas obras nos condenam. Então, quanto mais nós passarmos nossa vida dedicado ao Evangelho, a pregar o Evangelho, a ajudar as pessoas, praticando as boas obras, ou pelo menos tentando, as nossas obras aqui na terra já vão mostrar que o nosso lugar não é aqui. Que nós somos diferentes. Ou pelo menos nós tentamos ser diferentes. Entendido? Compreenderam? Por quê? Porque a nossa grande, a maior esperança da humanidade desde o início da criação é a volta de Jesus. Essa é a nossa maior esperança. Preste bem atenção. Antes de Jesus morrer na cruz, qual era a maior esperança do pessoal do Antigo Testamento? Vocês sabem me dizer? A maior esperança deles era o quê? Se lembra que eles sacrificavam cordeiros? Que esse cordeiro apontava para quem? Para Jesus. Então sempre Jesus foi a nossa maior esperança. A volta dele sempre foi a grande esperança desde o início da criação. No início da criação, naquele povo do Antigo Testamento, eles esperavam Jesus voltar. Para quê? Para ser morto. Porque eles sacrificavam esperando que um dia o verdadeiro cordeiro viesse e fosse morto por cada um de nós. Então, desde o início da criação, aquele povo, antes de Jesus vir aqui a primeira vez morrer na cruz, a esperança deles já era na volta de Jesus. Só que a volta de Jesus deles era esperando que Jesus viesse e morresse e ressuscitasse. A nossa esperança da volta de Jesus continua sendo a mesma, a volta de Jesus, mas um pouco diferente, porque Jesus não mais vai vir para se sacrificar. Ele agora vai vir para julgar. Para julgar. Como assim julgar? A Bíblia diz que nós já estamos vivendo em julgamento. Na Bíblia diz que lá no céu existe um livro onde Deus registra todas as nossas ações, tanto as boas quanto as ruins. É assim que funciona. Então nosso julgamento está acontecendo. Então todas as boas obras que você faz, que você sabe que não te salva, ela é registrada como uma boa ação que você fez. Então, nada passa despercebido aos olhos de Deus. É assim que funciona biblicamente. Então, todas as nossas ações, tudo está registrado no livro do céu. Vai chegar um momento que nós vamos estudar aqui no estudo, que nós vai chegar numa parte que nós vamos subir para morar com Deus. E lá, nesse momento que nós subirmos, a Bíblia diz que nós vamos passar 1000 anos julgando. O que é julgando? O julgamento já aconteceu. 1000 anos confirmando o julgamento que Jesus fez. Então esse julgamento está acontecendo. Então por que é importante hoje eu e você tentarmos fazer a coisa certa hoje? Porque primeiro, algum de vocês sabem se consegue ressuscitar ou acordar amanhã com vida? Nós não temos essa certeza. Ninguém tem essa certeza. De repente nosso último momento pode ser esse. Então o importante das nossas vidas é tomar as nossas decisões hoje, agora. Então é por isso que quando nós terminamos o estudo, quantos acreditam? Quantos querem fazer isso? Por quê? Porque o nosso momento é esse. O nosso momento é esse. O futuro é incerto para todos nós. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então nós precisamos tomar nossas decisões hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. Agora tem uma coisa que nós vamos estudar hoje, que nós já começamos a falar ontem. Ontem nós falamos sobre a salvação. A salvação é aquele momento especial onde nós vamos, enfim, estar livre do pecado. Agora, como é que isso vai acontecer? A Bíblia fala se isso vai acontecer ou não, como vai acontecer, quando isso irá acontecer. É sobre isso que nós vamos estudar nessa noite. Então abram aí os seus estudos, abram aí as suas Bíblias, que hoje nós temos algumas passagens, quem sabe parte das passagens mais bonitas de toda a Bíblia, falando sobre a volta de Jesus. Vamos lá, os Calebes, fiquem atentos aqui, para ajudar o pessoal aqui na leitura bíblica. Nós vamos passar aqui, mas eu vou esperar que vocês abram suas Bíblias para vocês conferirem o que está aqui, tá bom? A primeira pergunta: qual é a promessa registrada em João 14, 1 a 3? João 14, 1 a 3. Encontraram aí?
Encontraram? João 14, 1 a 3. Achou aí? Pronto, maravilha. Diz assim, ó. Confira se é isso que está aí. Eu vou ler aqui e vocês vão conferindo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu fui vos preparar lugar, virei ou voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vós também. Amém. Existe mensagem mais linda do que essa daqui? Olha, desde a morte de Jesus, que o mundo acredita tanto, que ele veio e morreu e ressuscitou, não existe nenhuma mensagem tão forte quanto essa. Eu digo, por que desde a morte de Jesus? Porque antes da morte de Jesus, a grande esperança era que Jesus viesse, morresse e ressuscitasse. Até hoje os judeus, o povo de Israel, estão lá esperando Jesus voltar. Vocês acreditam? O povo de Israel, que é o povo bíblico, estão até hoje esperando Jesus voltar, porque esse Jesus que veio, eles não acreditam que é Jesus. Eles estão esperando o Messias até hoje. Mas a Bíblia diz que ele já veio, morreu, ressuscitou. E a promessa dele, depois que ele morreu e ressuscitou, é: eu vou subir ao céu. Lá no céu existem muitas moradas. Se não existisse, eu não precisava falar. Foi assim que nós lemos. Eu não precisava falar se lá não existisse. Mas ainda não é o suficiente. Eu vou preparar mais lugar. E quando eu preparar todos os lugares, eu irei voltar. E quando eu voltar, eu levarei vocês para morarem comigo. Ela desistiu? Fica lá? Deixa ela aí, deixa ela com a mamãe, Lécia. Deixa ela com a mamãe dela. Pronto. Preste bem atenção aqui. Deixa a criancinha à vontade. Deixa ela decidir onde ela quer ficar. Se quiser ficar aqui ou lá, deixa ela tranquila. Pessoal, biblicamente não existe outra promessa maior do que essa daqui. Então a grande esperança do mundo cristão, quando eu digo do mundo cristão, é de todos aqueles que acreditam em Cristo, é essa daqui. A bendita esperança na volta de Jesus. Por quê? Porque vivendo nesse mundo onde nós vivemos, com tanta tristeza, com tanto problema, com tanta morte, esse mundo não oferece nada a mais do que a morte. Porque no final da sua vida, por mais que você lute, a morte vai te alcançar. É assim que funciona. Aí a Bíblia chega e diz: a morte não é o fim, porque eu voltarei e levarei vocês para morarem comigo mesmo. Agora a decisão está com cada um de vocês. A decisão está com vocês, a decisão está comigo. Eu decido acreditar ou não. Essa é a questão. Eu quero acreditar nessa promessa ou não. Então ninguém te força, nem o próprio Deus te força, porque do contrário ele já teria forçado. Sabendo ele que é o melhor para a gente, ele já forçaria a gente a nos salvar automaticamente. Mas nem ele faz isso. Então essa decisão precisa ser vinda de mim mesmo. Essa escolha precisa vir de mim. Eu aceito Jesus, eu aceito essa salvação, eu acredito nessa salvação a partir de hoje. Essa é uma decisão de vocês. A resposta é: Jesus voltará outra vez. Segunda pergunta: como devemos considerar a promessa da volta de Jesus? Está lá, ó, Tito 2,13. Esse livro é bem pequenininho, é meio chatinho de achar. Deixa ele aí, acompanha aqui, ó. Tito 2,13. As próximas vocês encontram. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: como devemos considerar a promessa da volta de Jesus? Interessante, bendita ou irrelevante? Aguardando a bem-aventurada esperança. Qual a resposta? A bendita esperança. Então anotem aí. Como devemos considerar a promessa da volta de Jesus? Bendita. Bendita esperança. Em algumas versões já está aí: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Aí muda de algumas versões. Tem algumas versões que são mais atualizadas, mais modernas, e vai mudando algumas palavras. Encontraram aí? Responderam? Terceira pergunta: como Jesus virá pela segunda vez? Ó,
Por que essa pergunta aqui é interessante? Porque existem muitos ensinamentos. Existe aquele ensinamento, preste bem atenção aqui, ó. Existe aquele ensinamento de que quando você morre, você vai para o céu. Existe esse ensinamento de que quando você morre, vai para o céu. Com certeza todo mundo já foi para um enterro, quando estão velando lá o corpo, está todo mundo dizendo: ah, não, mas agora que ele está num bom lugar, está com Deus, está num bom lugar. Mas o interessante é que, mesmo nós sabendo, porque está todo mundo dizendo que ele está num bom lugar, está com Deus, está todo mundo chorando e triste, desesperado. Por quê? Se ele está com Deus, por que essa tristeza toda? Então, se ele de fato tivéssemos a certeza de que morrendo iríamos já direto estar com Deus, muita gente, quando acontecesse o primeiro problema, a primeira tristeza, iria dar um jeito de tirar sua própria vida. Por quê? Porque se aqui não está funcionando, é melhor ir logo direto estar com Deus. Existem uns ensinamentos. Existe esse. Nós vamos estudar o que a Bíblia diz. Existe outro ensinamento que é o seguinte: o arrebatamento secreto. Não sei quando vocês já ouviram. Tem até filmes sobre isso. Vocês vão andando e de repente a sua amiga some. Do nada. E você ficou. Esse é o arrebatamento secreto. Existem todos esses ensinamentos. Tá? Existe, assim como também existem aqueles ensinamentos de que da mesma forma que vai para o céu, um vai para o inferno, outro vai para o purgatório e por aí vai. Mas o que é que a Bíblia ensina sobre isso? O que é que a Bíblia ensina sobre a morte? Nós vamos estudar isso também. Se não for alguma passagem de hoje, será amanhã. Tá? Terceira pergunta: como Jesus virá pela segunda vez? Está lá em Mateus 24:30. Abre aí, Mateus 24:30. Estou voltando aqui. Abriram aí, Mateus 24:30. Ok. Diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que é esse sinal? A Bíblia diz que aparecerá como se fosse uma nuvem, do tamanho de uma palma da mão. E esse sinal vai aparecer no céu, e ele vai se abrindo, vai crescendo, crescendo, e toma todo o espaço. E é como se o céu rasgasse de um lado a outro, e aí então, como se passasse para uma nova dimensão. Então todos os anjos do céu aparecerão no céu. E a Bíblia diz que eles irão vir tocando trombetas, e vai ser um alarido, um estrondo tremendo na terra. A Bíblia diz também outra coisa, que vai acontecer um terremoto nesse momento como nunca houve na terra. Que tudo vai vir abaixo. Tudo vai vir abaixo. Porque quando Jesus vir à terra, ele vem para julgar. Não mais vai ter continuidade. É aquele momento final, para todo mundo. Só que nesse momento vai ter dois grupos. O grupo que aceitou Jesus e que procurou aceitar Jesus, e o grupo que não aceitou. O grupo que aceitou Jesus, nesse grande momento, vai estar alegre e feliz, porque enfim vai sair desse mundo que tanto injustiçou. O outro vai estar totalmente desesperado, e a Bíblia diz que eles vão olhar, essas pessoas vão olhar até para as montanhas, vão dizer: caiam sobre a gente, porque eu não quero olhar para ele, eu não estou suportando olhar para ele, porque a glória de Deus é como se fosse o sol. Não conseguimos olhar para o sol. É assim que está. E a Bíblia diz que nesse momento vai aparecer esse sinal, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Ele vai vir sobre as nuvens, Jesus e o Pai, sentado em um trono. E ele não mais toca na terra. É assim que diz na Bíblia. Em outras passagens, nós vamos encontrar mais passagens na frente, tá? E ele vai aparecer com grande poder e glória. E outra característica: todo olho o verá. Todo olho verá. Por que é interessante falar isso aqui? Porque quando nós estudamos sobre esse assunto, parece que nós queremos limitar esse momento. Parece que isso aqui é impossível para Deus. Como é que ele vai aparecer aqui, vai estar visível aqui para a gente e vai estar visível no Japão ao mesmo tempo? A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está aqui e está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele sabe o que eu estou pensando, o que você está pensando. Isso para a gente é irracional, porque nossa mente é limitada. Nós, seres humanos, nós não conseguimos passar de certo limite. Por quê? Porque nossa mente é mortal.
Mas isso para Deus não. Então você tentar entender ou justificar isso é irracional da sua parte, porque você nunca vai conseguir. Isso aí é característica somente de um Deus. E é assim que vai acontecer. Todo olho o verá. Como Jesus virá pela segunda vez? Nas nuvens. Quantos verão seu glorioso retorno? Olha o que nós estávamos falando. Vamos lá para Apocalipse 1:7. Abra aí Apocalipse 1:7. O que acabamos de estudar, ou de falar. Apocalipse 1:7 diz assim, ó. Eis que vem nas nuvens e todo olho o verá. Até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Um detalhezinho aqui nessa passagem. Eis que ele vem nas nuvens e todo olho verá. Ou seja, todo morador da face da terra vai ver esse momento. Ninguém vai ficar que não veja esse momento. Todos verão. Aí a Bíblia diz, até mesmo aqueles que o transpassaram. Quem foi que o transpassou Jesus? Aqueles que o matou. Todos esses, mesmo já tendo morrido há milhares de anos, esses daí vão ver Jesus voltar. Se lembra que várias vezes eles chegaram para Jesus e disseram, você é o mestre? Aí ele diz, tu dizes. Então se você for o mestre, faça um milagre. E batiam em Jesus, e zombavam de Jesus, e faziam. E Jesus chega lá na cruz e diz, Pai, perdoe-lhes, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Naquele momento o poder de Jesus não foi revelado para eles, porque esse não era o propósito. Mas agora não tem mais por que esconder. Nessa ocasião aqui ele vai vir com toda a sua glória, com todo o seu poder. Se o inimigo, se Satanás causa tanto espanto e tanto pavor a nós, imagina se encontrar com o Criador. Se você não estiver pronto, não estiver preparado. É assim que a Bíblia diz. É fácil acreditar nisso? Não. A verdade é que não é fácil. Por quê? Porque nossas ações, infelizmente, nos afastam cada vez mais de Deus. O apóstolo Paulo dizia que era ele tentando fazer a coisa certa e não conseguia. Era mesmo tentando fazer a coisa certa, só fazia a coisa errada. Então é fácil acreditar nisso? Não. Porque para acreditar nisso você tem que ter um diálogo, uma proximidade, uma intimidade com Deus grande. E nós temos essa intimidade? Quanto tempo nós gastamos na frente de uma televisão? Quanto tempo nós gastamos lendo uma Bíblia? Quanto tempo nós gastamos de joelhos conversando com Ele? Quanto tempo você passa conversando com um amigo, se de repente você estiver com saudade num telefone? Até 3, 4 horas, depende da ocasião e do momento. Mas com Deus não. Então é fácil acreditar nisso aqui? Não é fácil. Mas precisamos dar esse passo de fé e acreditar. Porque só perde a gente. Deus perde alguma coisa? Não. Quem é que perde? Somos nós. Deus, com certeza, ele fica triste com cada alma perdida, porque Ele é o amor. Ele não quer que ninguém se perca. Mas o único prejudicado nessa história em não acreditar somos nós. Então nós precisamos acreditar nisso com urgência, porque para vocês e para mim não sobra mais nada. Eu te pergunto, o que é que vocês estão perdendo em acreditar nessa promessa? Vocês perdem alguma coisa? Nada. Nada. A Bíblia diz que o povo de Deus, eles vivem de uma forma diferente. Eles agem de uma forma diferente. Eles são identificados de uma forma diferente. Como assim? Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, você é crente, né? Olhar para alguma determinada pessoa, né? Você é crente, né? Por quê? Pela forma de se vestir, pela forma de falar, pela forma de brincar, seja lá o que for. Então o povo de Deus, ele tem uma característica diferente. Por quê? Porque o povo de Deus é para ser luz por onde passa. O que é essa luz? É você ser identificado como um cristão. Então, para ter esse contato, essa intimidade, não é fácil. Porque a gente tentando se aproximar e ao mesmo tempo se afastando cada vez mais. Mas nós não perdemos nada acreditando nisso. Vocês estão perdendo alguma coisa de estar aqui hoje? Não. É claro que a idade vai passando, mas eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão e sempre ser ensinado dessa forma. Graças a Deus eu tive esse privilégio. Mas
Eu sempre tive contato e amizade com muitas pessoas, de todos os jeitos. Inclusive eu vinha falando com um amigo ali no carro, que em 2013 eu estava em Santa Catarina e levei algumas pessoas, alguns amigos daqui que estavam precisando de trabalho, e os que tiveram coragem de ir trabalhar lá no sul eu levei para trabalhar comigo. E alguns deles que foram morar comigo eram usuários de drogas. Eu não. Então cada um ficou no seu quarto, quando chegava a noite eles iam lá cheirar a cocaína deles, usar o negócio deles lá, e eu ficava no meu canto do carro. Então veja bem, o mundo infelizmente ensina para a juventude que isso é vida. Aí eu te pergunto, isso é vida? Na maioria das vezes esse pessoal, esses jovens, perdem suas vidas muito mais cedo do que os outros. Deixam de viver. Esse tipo de vida deixa cicatrizes na família, deixa cicatrizes no próprio que está fazendo. Então o mundo ensina de que quanto mais louco você viver, mais você vai aproveitar a sua vida. Sendo que com essa loucura e aproveitando a vida dessa forma, você com certeza vai viver menos. Vai viver menos. Aí eu te pergunto, ser um cristão, acreditar em Jesus, é perder alguma coisa? Se você não ganhar, mas você também não perde. Acreditar em Deus é perder alguma coisa? Eu acredito que Ele existe. Eu consigo ver? Não, mas consigo sentir. Se Ele existir, eu estou perdendo alguma coisa. Se Ele não existir, eu estou perdendo alguma coisa em acreditar? Não. Não. Porque de qualquer jeito, esse ensinamento sobre esse Deus faz com que eu viva de uma forma diferente. Esse ensinamento de um Deus que para muitos não existem, faz com que os cristãos vivam de uma forma diferente. Para os cristãos, estão perdendo alguma coisa vivendo para esse Deus que não existe? Ainda mais tendo a certeza de que esse Deus é real. Ainda mais tendo a certeza de que esse Deus é real. Porque mais cedo ou mais tarde, antes de sua vida findar, você vai ter um encontro com Ele. Amém. Nem que seja no dia final da sua morte, mas você vai ter um encontro com Ele. O bom seria que nós tivéssemos esse encontro com Jesus hoje, agora. Para aproveitarmos esse pouco mais de intimidade que temos, esse pouco mais de proximidade que temos, em elevar nossa intimidade com Ele. Porque infelizmente as pessoas só procuram Ele quando está na reta final. Quando não tem mais muito o que aproveitar. Mas o maravilhoso de tudo é que Ele é o próprio amor. E mesmo você levando a sua vida todinha de renúncia, rejeitando a Ele, quando chega no dia final que você aceita, Ele te aceita. Ele te aceita. A pessoa, se ele agisse como nós, no primeiro momento pode ser o seu melhor amigo. Primeira chateaçãozinha, você já fica com raiva, já fica de mal, passa 2, 3 meses sem falar, porque era muito seu amigo, aí depois você volta a falar lá na frente. É assim que funciona. E outra, quando perdoa, mais cedo ou mais tarde, quando cometer algum outro deslize, vai dizer, naquele dia você fez isso, se repetir de novo, eu não te perdoo mais. Então o nosso perdão, quando nós somos, entre aspas, bons, é assim que nós agimos. É assim que nós agimos. Já Deus não. É a gente fazendo tudo que Ele não quer a vida toda. E mesmo assim no final da nossa vida, quando simplesmente a gente clama a Ele, Ele vem e nos alcança e nos perdoa. Então a resposta é: quantos verão o seu... Não. Apocalipse 1:7, né? Isso. Somente quem tem fé, todos ou alguns. Quantos verão seu glorioso retorno? Todos. Quinta pergunta. Qual será o propósito da volta de Jesus? Qual será o propósito da volta de Jesus? Mateus 16, 27. Abra aí. Mateus 16, 27. Qual será o propósito da volta de Jesus? Mateus 16, 27. Olha, para levar uma vida como um cristão da forma que Jesus quer, exige de mim e de você uma renúncia. E essa renúncia nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Porque nós temos muitos vícios e para abandonar um vício é complicado. E na maioria das vezes, quando você consegue, você começa de repente a ser passado até por alguma humilhação. Um tipo de zombaria, porque você passa com a Bíblia na mão, seja lá o que for. Porque você tem um costume diferente, porque você não usa assim, porque você não se veste assim, porque você não vai para tal lugar, porque suas festas é diferente da que o mundo te oferece.
Então, sempre para aceitar a Jesus é preciso uma renúncia. Você sabe o que foi que os apóstolos de Jesus, aqueles discípulos de Jesus que tanto todos nós conhecemos e ouvimos falar na Bíblia, fizeram? Sabe qual foi a renúncia deles? Teve um que foi amarrado nos cavalos e foram puxados e foi esfolado vivo. Teve outro que foi colocado em um madeiro e foi serrado de cima a baixo. Paulo, esse que eu estava falando, sabe quando morreu? Colocou a cabeça em um tronco e foi decepado. Pedro, você sabe como foi que Pedro morreu? Isso tudo está no Google, viu? Se vocês precisarem. Pedro, sabe como foi que Pedro morreu? Crucificado. E disse que no momento que ele estava sendo crucificado, disse que ele ainda zombava de quem estava lá, disse que ainda tirava onda. Ainda diz assim, ó, eu não quero morrer como ele morreu não, porque para mim é mérito demais. Me põe de cabeça para baixo, que isso aqui não é o suficiente. Para eles exigiu alguma renúncia? Para eles precisou renunciar? Precisaram renunciar o quê? A sua própria vida. Aí pra gente, quando chega para renunciar qualquer coisinha, para mudar o estilo de vida para melhor, nós não conseguimos renunciar. Então o que Jesus está convidando a mim e a você é renunciar a alguma coisa. Precisamos renunciar. Porque o estilo de vida dele já está lá. É aquele estilo de vida que ele quer que nós levamos. O nosso estilo de vida é outro. Então nem sempre abandonar os nossos costumes é fácil. É fácil. Mas ele não te pediu a parte difícil. Se lembra qual foi a parte difícil? O que foi que fez? Ele. Foi o que ele fez? Morreu por cada um de nós. Então o que ele pediu para a gente foi a parte fácil. E nessa parte fácil, nós fazemos. E por não fazer, ele respeita. Ele não obriga, nem exige ninguém, nem condena, nem persegue ninguém. Quem nos condena são nossas próprias ações. Não é Deus que chega e diz como um juiz terrível e tirano, e chega e diz, você está condenado à morte. Não é assim. São as nossas próprias ações que condenam. Porque ele já deu a lei. Uma vez dando a lei diz, olha, não faça, porque se você fizer, o castigo é esse. Então Jesus está condenando? Não, ele está mostrando, não faça. Então quando nós fazemos, cometemos os erros e somos condenados, quem foi que nos condenou? Nós mesmos. Porque a lei já estava lá mostrando qual era a condenação. Existe dificuldade em entender nisso? Não. Então Deus é justo, é justiça, é amor. É Ele que nos condena? Não, são nossas próprias ações. Nossas próprias ações. Ele, por ser um Deus de amor, diz, não faça. No momento que você faz e se arrepende, Ele diz, estou aqui. No momento que você não se arrepende, Ele respeita você. Ele respeita a sua decisão. E diz, agora, infelizmente, vai sofrer a consequência do seu erro. A consequência da sua escolha. Então, qual é o grande convite aqui que nós estamos fazendo para vocês? Escolher Jesus. É sempre a melhor oportunidade. É sempre a melhor escolha a ser feita. Escolha Ele, porque o mundo não oferece muita coisa. Para o jovem cheio de ilusão, acha que o mundo está cheio de oportunidades. Mas quando ele começa a crescer, ele começa a dar testado, ele começa a perceber que as oportunidades que ele achava que o mundo te dava, não eram. O mundo te dá para um lado e puxa de 10. Os seus melhores amigos, quando está tudo bem com você, quando você está com uma condição financeira, está todo mundo do seu lado. Mas quando as coisas começam a desandar, eles mesmos te abandonam. E Jesus faz isso? Não. Então por que sempre é mais difícil aceitar Ele? Já pararam para pensar o quanto isso é irracional? O quanto é difícil entendermos a nossa lógica? Renunciar a alguém que tanto nos ama, renunciar a alguém que tanto nos deu, nos ofereceu, nos criou, morreu pela gente, está prometendo nos salvar, vir nos buscar, e mesmo assim a gente renuncia? Dá para entender o seu pensamento? Dá para entender o meu pensamento? É irracional. Ainda bem que o nosso Deus não pensa como a gente. Já imaginando nisso, Ele criou o que nós estudamos ontem. A salvação pela graça. E é sobre isso que nós estamos falando. E a pergunta vem, qual será o propósito da volta de Jesus? Está lá em Mateus 16, 27. Diz assim, ó. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Qual será o propósito da volta de Jesus? O que é que vocês acham aí? Podemos colocar aí, fazer justiça? Podemos? Podemos, né? Se lembra qual foi a pergunta? Ó, porque o Filho do Homem virá... Não é isso.
Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então o que Jesus vem fazer? A justiça. Aquele que o aceitou vai subir com ele. Aquele que não aceitou, infelizmente, vai ter o seu castigo eterno. Então Jesus está te dando a mim e a você essa oportunidade hoje. Não ache você, não saia daqui você pensando o seguinte, ó. Eu entendi o que estudei hoje. Preste bem atenção nisso aqui. Eu entendi o que foi estudado aqui. O que foi estudado aqui e ensinado aqui é que eu tenho direito à salvação. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar para aceitar essa salvação daqui uns dias. Mas se de repente seus dias já estiverem contados, vocês conseguem entender o que é que está em jogo? Vocês conseguem entender o que é que está sendo colocado à nossa frente? É vida ou morte? Devemos escolher o quê? Viver seria lógico. Sexta pergunta. O que acontecerá com os que estiverem morrido fiéis a Deus? 1 Tessalonicenses 4:3. Acompanhe comigo aqui. Diz aqui, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Qual a diferença de um cristão para um não cristão? Um não cristão não tem esperança, porque a esperança dele está aqui, em alguma coisa. No seu poder aquisitivo, no seu amigo, no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, no seu vizinho, seja lá o que for. Mas para um cristão, a sua esperança está nas mãos de quem? De Deus. Essa é a esperança do cristão. É isso que torna um cristão diferente do não cristão. Porque do contrário, todos nós somos iguais. Do mesmo jeito que o não cristão peca, o cristão também peca do mesmo jeito. E se você de repente está procurando uma determinada religião, achando que lá as pessoas são diferentes, você está enganado. Porque lá as pessoas estão tentando ser diferentes. Mas se lembra o que o apóstolo Paulo disse? É tentando fazer a coisa certa e mesmo assim não consegue. Então, infelizmente, nós somos todos pecadores. E todos precisamos dessa mesma misericórdia, dessa graça de Deus. Mas a diferença do cristão e não cristão é ter essa esperança de um dia se encontrar com Ele. E continuar lutando. Porque o que vai ser o diferencial no final das contas, lá no dia do juízo final, é o seguinte: é a minha busca, é a minha intenção em acertar, a minha tentativa em acertar. Porque mesmo você tentando e não conseguindo, a graça de Deus te alcança. Mas se você não tentar, a graça de Deus não consegue te alcançar. A graça só alcança aqueles que tentam, aqueles que buscam. Então há uma necessidade muito grande de nós buscarmos e tentarmos. Porque se a gente não conseguir, ela nos alcança. Ela nos alcança. Aí tem a próxima. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, todos creem que Jesus morreu e ressuscitou? Todos creem? Levanta a mão aí, quantos creem? Ótimo. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Existe promessa maior para um ser humano do que essa? Quantos aqui já perderam alguém de sua família? Eu perdi um irmão com 4 anos de idade. Na minha frente praticamente, o caminhão passou por cima da cabeça. É uma das imagens mais terríveis que eu levo na minha mente, na minha vida. Aí a Bíblia chega aqui e diz o seguinte, ó. Deus os tornará a trazer com Ele. Existe alguém que consegue te prometer algo assim? Para você que de repente perdeu um pai ou uma mãe, o mundo te oferece algo igual a isso aqui? Continua. Dizemos vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão Sabe por que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro? Porque terão uma segunda ressurreição. Aqueles que morreram acreditando em Jesus, se lembra que nós estamos estudando aqui que a morte não é o fim? Então se você morre, mas você morre acreditando em Jesus, esse não é o seu final. Nesse momento aqui específico, vocês irão ressuscitar, nós iremos ressuscitar. Mas tem uma segunda ressurreição que vai participar, e essa não é boa. Nós vamos estudar isso mais lá na frente. Mas o importante é que vocês decidam, infelizmente, por mais que a morte nos alcance, que é a única certeza que nós temos, é que mais cedo ou mais tarde ela vai chegar, se Jesus não voltar antes,
é que ela vai nos alcançar. Mas uma vez nos alcançando, morrendo com essa esperança, nós iremos ressuscitar. Não só para a gente, mas para aquele querido seu que você perdeu. Para aquela mãe sua que você perdeu. Você tem hoje o direito de ter essa esperança da ressurreição. Aí eu te pergunto, é fácil acreditar nisso aqui? Não é fácil. Mas você perde alguma coisa acreditando nisso aqui? Vocês conseguem perder alguma coisa acreditando nisso? Nós não perdemos nada acreditando nisso. Sabe por que não é fácil acreditarmos? Porque infelizmente parece que o que está no nosso sangue é algo que um dos discípulos de Jesus, não sei quantos vocês se lembram, chamado Tomé. Se lembram de Tomé? Era o povo dizendo que Jesus tinha ressuscitado, dizendo, não acredito, só acredito se eu topar das suas mãos e ver o espaço dos cravos na mão. Aí de uma hora para outra Jesus aparece e diz, então Tomé, agora você acredita em mim? Infelizmente, parece que o que corre no nosso sangue, no nosso DNA, é o que Tomé tinha. Incredulidade, sempre duvidar daquilo que é melhor para a gente. Deus está querendo somente que a gente dê um passo de fé e saia daqui nessa noite dizendo, eu acredito, eu quero fazer a diferença, eu quero ser a diferença, eu quero tentar fazer o que Jesus pede que eu faça para que eu me torne um cristão de verdade e para que eu seja a luz desse mundo. Esse é o propósito, esse é o grande propósito. Nem sempre vamos conseguir, mas o importante é tentarmos. O que acontecerá com os que tiverem morrido fiéis a Deus? Os justos ressuscitarão para a vida eterna quando Jesus voltar. O que acontecerá com todos os justos? Essa é a última. Essa última? Não, ainda temos mais uma. Diz assim, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos... Já lemos essa? Não, né? Lemos não. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele na nuvem. Se lembra aquela questão do arrebatamento? Que o mundo complica as coisas? E o arrebatamento vai existir, mas não da forma que eles ensinam. Eles ensinam que você vai andando com alguém aqui, some e você fica. O arrebatamento não é esse. Quando ele diz arrebatamento, é o quê? Você pega uma criança e arrebata, e vem um cachorro para morder a criança, você pega essa criança. Você arrebatou a criança do perigo que estava ali. Então, quando a Bíblia diz que seremos arrebatados, nós seremos pegos e levados até Jesus. Onde é que Jesus está, de acordo com o que nós lemos? Nas nuvens. Então, dessa forma, todo mundo será, aqueles que subirem, serão arrebatados. Mas o arrebatamento da forma que o mundo ensina, que os filmes ensinam, isso não é bíblico. E diz, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabe o que significa isso aqui, para sempre? Sabe o que é existir eternamente, sem se preocupar com morte, com dor, com doença, com sofrimento? O mundo consegue te oferecer algo assim? Jesus consegue. Jesus consegue. O que acontecerá com os justos? Todos os salvos serão levados à presença de Cristo nos ares. Nos ares, essa é a resposta. E última. De que precisamos nos lembrar no preparo diário para a volta de Jesus? Está lá em 2 Pedro 3,8. Abram aí. Essa daí vocês vão abrir. Pedro está lá no finalzinho, próximo ao Apocalipse. Os Caleb descansaram, foi? Cadê eles? Achou? Pedro 3, 8 a 10. De que precisamos nos lembrar no preparo diário para a volta de Jesus? Diz o seguinte, Deixa eu esperar aí o pessoal achar, todo mundo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Sabe por que a Bíblia está dizendo isso aqui? Porque muitos dizem, essa ideia de Jesus voltar já é desde os meus avós. E nós ficamos assim agoniados, porque estamos ansiosos com essa bendita esperança da sua volta. E achamos que ele está demorando muito, mas tudo no seu tempo. A promessa dele é que não se preocupe, se você aceitar realmente essa salvação, se você morrer não tem problema, você vai ressuscitar. E a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então começam a entender o porquê da vinda da volta de Jesus.
A Bíblia diz que a última profecia a ser cumprida na face da terra é que o Evangelho deve alcançar a todos. Sabe o que significa isso? Os Calebs têm que trabalhar muito, todo ano, para que as pessoas saibam que Jesus vai voltar. E é por isso que nós estamos aqui nessa comunidade. Nós estamos aqui para dizer a vocês que Jesus está voltando. E nós vamos estudar os sinais da volta dele. Ele não diz o dia nem a hora, mas os sinais ele mostra. E tudo que está acontecendo está mostrando que ele está para voltar. E ele continua, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por ainda que alguns digam que está demorando, é assim, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha que mensagem forte, hein? Forte. Mas para os salvos é forte? Não. Para os salvos, esse momento aqui de espanto vai ser o momento de mais alegria. Vai ser o auge da alegria dos cristãos. Presta atenção aqui numa coisa para nós finalizarmos. O que Deus ofereceu é mais ou menos um amigo seu chegar para você e dizer o seguinte: para você que não tem uma casa, que é o maior, eu acredito que é o maior sonho de todo mundo, né? Diz assim, ó: você quer tanto ter uma casa? Toma aqui, essa chave é sua, está na sua mão. Cuide dessa casa, porque a partir de agora por diante essa casa é sua. Existe alguma dificuldade da sua parte em aceitar essa chave e cuidar dessa casa? Quem foi que suou para construir aquela casa? O seu amigo. Você que está recebendo o presente, está tendo alguma dificuldade em aceitar o presente? Não. Aí sabe o que é que você faz? Quando ele dá as costas? Quer saber de uma coisa? Essa casa não está do jeito que eu queria não, vou tocar fogo. Aí toca fogo na casa. Sabe o que Jesus fez? Foi dar de graça a salvação para a gente. E dizer, está aqui na sua mão. Você decide se quer se salvar ou não. E a gente pega essa salvação e joga no mato. Todos os dias. Então por isso que a luta do cristão deve ser diária. Porque hoje eu posso estar salvo, amanhã eu posso estar perdido. Porque infelizmente nossas ações são terríveis. Por isso que nós precisamos, nessa briga do bem contra o mal, tomar uma posição, um lado. A pergunta que eu quero fazer para vocês aqui para finalizar nessa noite é a seguinte: quantos querem se colocar ao lado de Jesus nessa noite? Levante sua mão. O nosso grande desejo aqui como Caleb, aqui nessa comunidade, é fazer com que vocês entendam que só Jesus tem algo a oferecer. O mundo não consegue te oferecer mais nada. Mais nada. Nós continuaremos estudando sobre a palavra de Deus e muitas mensagens como essa iremos passar, estudar. Mas saiam daqui com esse objetivo: que o único que pode te oferecer alguma coisa é Jesus. Mas para aceitar a Jesus você precisa renunciar a alguma coisa. Não sei o que. Não sei o que. Mas você precisa renunciar a alguma coisa. E o que você precisa renunciar não é muita coisa não. Porque o que era maior, o preço mais alto a ser pago, quem foi que pagou? Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ter um louvor especial. Teremos? Após o louvor especial nós vamos fazer mais uma oração. Boa noite a todos. Novamente, que Deus possa ser louvado e engrandecido através desse louvor. Se coloque em pé e vamos finalizar com a oração. Grandioso Deus, estamos aqui, ó Deus, reunidos com um propósito especial de te dizer sim. De te dizer que aceitamos a tua promessa. De dizer, ó Deus, que não temos outra esperança a não ser a esperança da tua breve volta. Coloca nos nossos corações essa certeza. Independente do que aconteça nas nossas vidas, independente do que esteja acontecendo nas nossas vidas. Ó Deus, te pedimos perdão pelas nossas falhas. E te pedimos que o Senhor nos leve em paz mais uma vez para os nossos lares e nos traga aqui de volta amanhã mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, uma boa noite a todos. Mais uma vez teremos um lanchinho ali especial para vocês. Que Deus acompanhe.
O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei. Não sou mais feliz. Eu vou levar teu nome inteiro. Eu vou, o teu amor vai ser. Eu vou, pois esse é o teu desejo. Que venha o teu amor. Só me resta dizer, eu vou. Amor eu levarei. Decidirei. Falou que eu vou. Teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é meu desejo. Que venha o teu reino. Só me resta dizer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo. Que venha o teu reino. Só me resta dizer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo. Que venha o teu reino. Só me resta dizer. Eu vou. Só me resta dizer. Eu vou. Ele vai ter um conselho com uma semana. Ele vai incluir esse final de semana. Fui hoje na missão. Mas aí eu. Você olha lá, vai por favor. Eu preciso fazer isso. E eu quebrantando. Quebra os corações, as pessoas tentam mudar, né? Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Sempre escutava comigo. Eu vou, teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo. Que venha o teu reino. Ela fica aí. Você chegou a lembrar? Tem como tirar não, só se estourar. Eu tava funcionando, você falou como é que vai lá, eu confundi com outra menina do cabelo.
Clarinha. 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 Porque Laura também é loira. Você sabe que eu vou. Oi? Laranja é? Laranja é bom pra gripe. Mas pra gente que sofre de rinite é bom. Pra gente que sofre de rinite é bom. É sério. É vitamina C. Ei! E o doido dele aí logo, É nossa pose. O teu espírito depois de amanhã, eu quero ver tua glória no o teu amor não é segredo. Eu vou, pois este é meu desejo.